todos os colegas vereadores, todos que também nos acompanham pela TVL, pela internet nessa manhã. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e pedir, mais uma vez, sabedoria na condução das palavras. Quero iniciar transmitindo um abraço público a uma pessoa que eu estimo muito e que tem compartilhado os últimos 8 anos de trabalho junto comigo. Minha assessora, Genita Lunelli, que trabalha comigo desde a época que eu fui secretário, me secretariou junto à Secretaria de Assistência Social e também agora aqui me acompanha na Câmara de Vereadores. Ela esteve de aniversário na semana passada e eu quero aqui de público dar os meus parabéns a ela e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, a sua caminhada e também que ela continue sendo essa pessoa essencial e alegre, simples, mas competente, tanto na sua vida profissional, como também na sua vida familiar. Um abraço grande a você, Genita, e obrigado por tudo que você tem feito e contribuído também para o meu trabalho. Nós iniciamos no último dia 2 e vamos até o dia 9 de agosto, a Semana Nacional pela Cidadania e Solidariedade. É uma semana que tem como objetivo central, talvez eu possa até dizer, inculcar e levar ao conhecimento da nossa sociedade de uma perspectiva que é tratada dentro de uma visão mundial, que são a implementação do movimento internacional, e aqui no Brasil, o Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, que tem como foco divulgar os objetivos do milênio. Essa ação ela vem de encontro a uma sociedade mais justa, mais inclusiva. É um movimento nacional que, no Brasil, iniciou em 2004 para conscientizar e mobilizar tanto a sociedade civil, empresas e também ao governo a superação de várias questões em relação à miséria, à fome, a doenças, à mortalidade infantil e também à saúde da mulher. O movimento é resultado de um conjunto de iniciativas sociais de diferentes setores da sociedade brasileira que busca contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas e da população do Brasil e do mundo. É um senso de urgência que nós temos e com o objetivo de que nos próximos anos nós possamos vencer esses objetivos do milênio. E Santa Catarina, como Estado, abraçou essa causa em 2009. E dentro dos objetivos do milênio, nós temos também a questão do fortalecimento da saúde da gestante e o fortalecimento da saúde da mulher. E aí eu quero destacar um movimento que iniciou e também teve em Blumenau no último sábado, que é o da amamentação, que é natural, mas virou tabu. A amamentação é natural, mas virou tabu. Amamentar faz bem para a mãe, para o bebê e a sociedade, mas enfrenta preconceitos quanto é feito em espaço público. E para isso, existe um movimento nacional chamado A Hora do Mamaço, a hora de amamentar, que vem com o objetivo de conscientizar as mães da importância da amamentação, desse benefício para as mães, para a sua vida, e também o principal benefício para a vida dos seus filhos, que criam uma série de anticorpos quando amamentados e amamentados por um longo período de tempo. Já existem leis que garantem o direito à amamentação, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz isso, que a mãe pode amamentar, inclusive no trabalho, e inclusive agora uma lei estadual, de número 16.396, garante que a mãe tem direito a amamentar em lugares públicos sem ser constrangida por isso. Ou seja, ela deve ser protegida também quando está amamentando em lugares públicos. E há um movimento aqui na cidade. E uma das mães, que é a Jerusa da Silva, inclusive Jerusa da Silva Horácio, comentou o seguinte, fez um apelo: precisamos quebrar o preconceito contra a mãe que amamenta e também da mulher que tem vergonha, porque acha que está constrangendo quem vê. Queremos mostrar justamente que ela não tem que se esconder. Amamentar é lindo e natural. E por isso eu quero parabenizar as 40 mães que participaram, e eu acho que eu tenho fotos aí, Ari, que participaram no último sábado do movimento do Dia Nacional do Mamaço,
que passou e esteve aqui no Teatro Carlos Gomes, em frente ao Teatro Carlos Gomes, no último sábado, e trouxe uma repercussão de extrema importância. Ano passado eram um pouco mais de 8 mães, e esse ano já são 40 mães que participaram, vereador Veneza, desse movimento para conscientizar a mulher da importância dela continuar e dela amamentar o seu filho, e de que isso é um ato de extrema beleza também na vida do seu filho. Então, eu quero parabenizar essas 40 mães que realizaram esse aleitamento materno solidário e que desenvolveram essa ação aqui na nossa cidade. Para tanto, eu também já dei entrada no dia de hoje num projeto que cria o Dia Municipal do Mamasco, que vai ser todo o primeiro sábado de agosto. Esperamos que ele tramite e possa ser aprovado nessa casa. Eu quero fazer, ainda para concluir, uma fala que me deixa extremamente indignado, mas eu talvez falarei um pouco mais sobre isso na próxima sessão. Mas na cidade de Aurora, vereador Veneza, o senhor também que é da região do Alto Vale, nós tivemos, infelizmente, se o presidente me conceder 30 segundos para concluir. Mais 30 segundos, Vossa Excelência. Tivemos a prisão de um padrasto que abusou de uma criança de 10 anos com problema mental. Este tipo de atitude precisa ser retirada, extirpada da nossa sociedade. Esse tipo de pessoa precisava, sim, na minha opinião, da castração hoje que se traz, a castração médica através de medicamentos, que essa pessoa não pudesse mais fazer uso, infelizmente, ou felizmente, dos seus órgãos sexuais para abusar e para prejudicar vidas de crianças numa situação como essa. Então, para concluir, eu quero lamentar esse fato, mas torcer e desejar que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado, presidente.